direita. Imagine que a manteiga estivesse sendo vendida aqui, ó, R$3 um potinho de manteiga. R$3 um potinho de manteiga e a quantidade demandada era de 500 potes por semana, numa determinada cidade. Era 500 potes por semana. O preço da manteiga agora permaneceu o mesmo, mas a margarina está mais cara. Muita gente deixou de consumir margarina e está consumindo manteiga, de tal maneira que a quantidade demandada aumentou para 540 potes. Tá certo? Então é por isso que, para esse nível de preço, nós teremos uma quantidade demandada de manteiga mais alta. Fazendo para todos os preços, nós sempre teremos aqui uma quantidade demandada mais elevada. Então, o aumento do preço do bem substituto desloca a curva de demanda do nosso bem para a direita, de tal maneira que a quantidade demandada vai aumentar. Bom, mas essa, pessoal, é uma possibilidade. Eu falei que são duas, né? Nós temos aí o caso dos bens substitutos, ou também chamados de concorrentes, e temos o caso dos bens complementares. Então agora eu vou mudar esse bem Y. Esse bem Y, ele não vai ser mais a margarina, ele vai ser o pão. Vamos colocar aqui o pão, um pãozinho, né? O pão francês. Então vamos colocar aqui o bem Y, não vai ser mais a margarina. Vamos colocar outro bem. O bem Y agora vai ser o pão. Ora, pão e manteiga, né, são bens o quê? Complementares. Bens complementares significa que o seu consumo acontece de forma simultânea. Eles são consumidos conjuntamente. Então, variações no preço do pão vão impactar também na quantidade demandada da manteiga. O que vai acontecer, por exemplo, se houver um aumento no preço do pão? O que vai acontecer com a quantidade demandada de manteiga? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é que, se o preço do pão aumenta, a quantidade demandada do pão, QY, logicamente vai diminuir. Como são dois bens complementares, consumidos, né, conjuntamente, então é de se esperar que a quantidade demandada de manteiga também diminua. Em termos do nosso gráfico, nós teremos agora a seguinte situação. Olha aqui, o preço de X, o preço da manteiga, a quantidade demandada de manteiga. Olha aqui a curva de demanda por manteiga. Vamos imaginar que o preço da manteiga fosse R$3, o pote de manteiga, e a quantidade demandada fosse 500 potes. Como o pão está mais caro, aumentou aqui o pão, o preço do pão aumentou, mas o preço da manteiga permanece o mesmo. Como esses dois bens são complementares, o aumento do preço do pão vai levar a uma redução na quantidade demandada de manteiga. A quantidade demandada vai passar aqui para 470. Ou seja, mesmo com um preço estável, preço constante, né, do pote de manteiga, a quantidade demandada é menor. Houve um deslocamento desse ponto para esse. Todos esses pontos estarão se deslocando. Nós teremos, portanto, aqui um deslocamento de toda a curva de demanda para a esquerda, porque o aumento do preço do bem complementar levou a uma queda na quantidade demandada do nosso bem. E aí um deslocamento de toda a curva de demanda para a esquerda. Tá certo? Esses movimentos aí da curva de demanda são importantes quando a gente analisar daqui a pouco as mudanças no ponto de equilíbrio. Vamos ao próximo efeito agora, os efeitos da variação
da renda do consumidor. Na letra C. Vamos aqui para a letra C, então. Vamos aqui para cima, né? Colocar aqui mais uma vez aqui na tela. Vamos para a letra C. Então temos aqui letra C, efeitos da variação da renda. Então estamos considerando ceteris paribus, todas as outras variáveis inalteradas, e a renda é que vai se modificar. Nós podemos afirmar, portanto, que a quantidade demandada de um determinado bem é função também da renda do consumidor. Mas é função como? Qual é o comportamento da quantidade demandada quando a renda varia? O que acontece se a renda do consumidor aumentar? A quantidade demandada do bem vai acontecer o quê? Vai aumentar, vai diminuir ou não vai acontecer nada? Então nós temos aqui 3 situações possíveis. Se nós estivermos tratando de um bem normal, quando a renda do consumidor aumenta, a quantidade demandada desse bem também aumenta. A grande maioria dos bens vão se comportar dessa forma. O refrigerante, por exemplo, né, se a renda do consumidor aumentou, normalmente ele poderá, né, consumir mais refrigerante, supondo todos os outros fatores constantes. É um bem normal. Agora, alguns bens não vão se comportar dessa forma. Por exemplo, o bem inferior. O bem inferior tem um comportamento exatamente oposto. A quantidade demandada diminui. Bens inferiores normalmente são aqueles bens de segunda linha, de qualidade inferior, são aqueles bens que o sujeito ele está consumindo naquele momento, porque a sua renda é muito baixa. Tá? A sua renda não permite que ele consuma o bem de melhor qualidade. Então, quando a renda dele aumenta, ele resolve diminuir o consumo daquele bem. Alguns bens vão se comportar dessa forma. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, que numa determinada região, numa determinada cidade, né, nós tenhamos aí as carnes de primeira e a carne de segunda. Né? Imagine que a carne de segunda, o preço está... Vamos imaginar aqui, vamos inventar um preço. Naquela cidade, a carne de segunda está custando R$5 o quilo, e a carne de primeira está custando R$20 o quilo. Vamos exagerar bem aí os valores. Quando a renda do consumidor aumenta, né, ele vai querer consumir mais a carne de primeira. Então, ele vai comprar mais filé mignon, por exemplo. Então, a gente vai ter aqui um bem normal. Né? A renda do sujeito aumentou, a quantidade demandada aumenta. E tinha alguns dias da semana que ele consumia carne de segunda. Então, ele agora não quer mais, né, consumir a carne de segunda. Ele só quer se alimentar de filé mignon todos os dias. Então, a carne de segunda, nesse exemplo, seria aí um bem inferior. Tá? Não se preocupe em saber se um determinado bem é inferior ou é superior. O que vai determinar isso é a sua relação com a renda. Se a renda do sujeito aumenta e a quantidade demandada diminui, estamos diante de um bem inferior. O inverso é verdadeiro. Se a renda do sujeito cair, né, o salário, né, do pessoal ali cair daquela cidade, então não vai dar para comer carne filé mignon todos os dias. Vai aumentar o consumo da carne de segunda. Então estaríamos diante de um bem inferior. E a terceira possibilidade que nós temos é do bem de consumo saciado. São bens que não vão alterar a sua quantidade demandada. A variação, né, da quantidade demandada é zero. Bens de consumo saciado, por definição, são aqueles que não são afetados pelas variações da renda. Por exemplo, o sal de cozinha. Né? O sal de cozinha, a quantidade que é consumida é muito pequena. Então, não é porque o sujeito teve um aumento de salário que ele vai consumir muito mais sal de cozinha.
né? E também na hora de cortar despesas, cortar gastos, caso a sua renda tenha diminuído, o saldo de cozinha tem uma participação muito pequena no orçamento, né? Praticamente vai ser desprezado. Outros bens poderão se enquadrar aqui, né? Medicamentos, por exemplo, né? Remédios, o sujeito que toma todos os dias um comprimido contra a hipertensão, por exemplo, né? Tem pressão alta, não é porque a renda dele aumentou que ele vai consumir agora 2, 3 comprimidos, não é isso? Estou exagerando aí o exemplo apenas para mostrar que muitos bens não terão nenhuma reação em relação a variações da renda. São chamados bens de consumo saciado. Atenção, em termos do nosso gráfico, olha o que é que vai acontecer agora. Nesse gráfico nós estamos comparando o preço do bem X com a quantidade demandada do bem X. E nós temos aqui a curva de demanda do bem X. O que acontece se a renda do consumidor aumenta? A resposta é: depende. Se for um bem normal e a renda do consumidor aumentou, haverá um deslocamento de toda a curva de demanda para a direita. Porque se é um bem normal, aumentos na renda causam aumentos na quantidade demandada. Agora, se não for um bem normal, se for um bem inferior, aí nós vamos ter uma outra hipótese, né? Havendo um aumento na renda e X é um bem inferior, então toda a curva de demanda vai se deslocar aqui para a esquerda, quando for um bem inferior, porque aumentos da renda causam redução na demanda pelo bem inferior. E, na terceira hipótese, se for um bem de consumo saciado e a renda do sujeito se eleva ou se reduz, não há alteração nenhuma sobre a quantidade demandada. A curva de demanda não modifica a sua posição. Vamos aqui ao último fator que nós temos, que é um fator mais subjetivo, né? Os gostos ou preferências individuais do consumidor. Então, voltando aqui para a nossa equação, vamos aí para a letra D. Tá? Na letra D, nós temos aqui, mantendo todos os outros fatores constantes, podemos afirmar que a quantidade demandada de X é função dos gostos ou preferências individuais. Ou seja, na letra D, o que é que acontece se nós tivermos alterações nos gostos ou preferências individuais? Então, temos aqui, por exemplo, o preço de um certo produto e a quantidade demandada. Vamos imaginar que seja o preço, vamos supor que seja o preço do guarda-chuva. Aqui seja o mercado do guarda-chuva, nós temos aqui o guarda-chuva, a sombrinha. Então, a curva de demanda pelo guarda-chuva ou pela sombrinha. E aí entramos no período de inverno, período de chuvas, um mês de chuvas. O que é que vai acontecer? Nesse período de chuvas, as pessoas dão mais utilidade ao guarda-chuva. Então, o que vai acontecer é que vai haver um deslocamento de toda a curva de demanda para a direita. Esse é o sentido dessa variável, gostos ou preferências individuais. Isso aqui pode acontecer também se um determinado item do vestuário entra na moda. Se de repente algum personagem aí da novela, a novela das 8, começa a utilizar alguma peça de roupa, algum tipo de blusa ou de sapato, e aí todo mundo quer imitar, quer comprar também, aquilo entra na moda, olha aqui, deslocamento da curva de demanda. Por quê? Porque houve alteração nos gostos ou preferências individuais.
Imagine que alguém descobre agora que um certo produto faz mal à saúde. Algum produto, né, provoca aí algum aparecimento de doenças, etc. Então, nesse caso, os consumidores vão reagir negativamente. A curva de demanda se desloca para a esquerda, se contrai. Né? Se descobrir que algum produto, algum alimento aí faz mal à saúde, etc. Então, olha aqui o deslocamento da curva de demanda para a esquerda. É assim que a gente vai ter o efeito desses gostos ou preferências individuais. Tá bom? Ora, essas variáveis todas podem, portanto, trazer uma outra consequência, né? Imagine uma questão de concurso que lhe diga o seguinte: um determinado bem X tem a sua curva de demanda descrita da seguinte maneira: 100 menos 5P de X menos 6P mais 6PY menos 4R. Vamos imaginar uma equação da demanda desse tipo. Podemos ter uma equação desse tipo? Podemos. Olha, nós temos aqui a quantidade demandada variando de forma inversa, né, ao preço do próprio bem X. Então, até aqui nenhuma novidade, né? Se o preço do bem X aumenta, espera-se uma redução na quantidade demandada de X. Agora, o bem Y, ele é substituto ou ele é complementar ao bem X? É algo que pode ser perguntado. Bom, observe o seguinte, nós temos aqui o sinal de mais. Se o preço do bem Y aumenta, o que deverá acontecer com a quantidade demandada do bem X? Deverá aumentar também. Mantidas as outras variáveis constantes, como eu tenho o sinal de mais, se P de Y aumenta, a quantidade demandada de X vai também aumentar. Porém, se P de Y aumenta, a quantidade demandada de Y necessariamente diminui. Se a quantidade demandada de Y diminui e essa equação mostra que a quantidade demandada de X aumenta, nós podemos então imediatamente concluir que X e Y são bens o quê? Substitutos. Tá? Substituto. Pelo sinal aqui a gente conseguiu chegar a essa conclusão. E agora, observe que X também está dependendo da renda. Depende da renda também. Esse é um bem normal, inferior ou de consumo saciado? Observe que se a renda aumentar, né, se a renda se elevar, olha aqui, ela está multiplicada por um coeficiente negativo. Né? Se R aumentar, nós vamos necessariamente observar uma redução na quantidade demandada de X. Então isso nos permite afirmar que estamos diante de um bem inferior. Tá? Um bem inferior. Então, fica aí também apenas a título complementar, né? É preciso saber também como interpretar essas equações. Vamos aí ao próximo item, a curva de oferta. São poucos fatores aqui que vão levar a mudanças na curva de oferta. Vamos ver aqui o item 1.2.2. Vamos fazer aqui no nosso gráfico 1.2.2 a curva de oferta e podemos representar a curva de oferta colocando aqui o preço do bem X, a quantidade ofertada do bem X, aqui a origem e a curva de oferta O de X, a oferta de X como positivamente inclinada, né, crescente, de modo que podemos dizer a quantidade ofertada de X é uma função do preço do próprio bem. Se o preço do bem X aumenta, a quantidade ofertada também aumenta. Se o preço do bem X diminui, a quantidade ofertada também diminui, porque
estamos supondo um mercado de concorrência perfeita, estamos supondo aí que as empresas reagem aos preços. Não pode esquecer isso, hein, pessoal? Quando você estiver analisando ou a curva de demanda, ou então quando você estiver analisando a curva de oferta, como é que é o comportamento dos consumidores e dos produtores? Sempre essa variável aqui depende dessa. Consumidores e produtores são tomadores de preço. Pois bem, a curva de oferta pode apresentar também deslocamentos, basicamente em função de duas coisas. Primeiro, se houver um aumento nos custos de produção das firmas, por exemplo, quando o governo cria um imposto sobre as vendas, o aumento no custo de produção desloca a curva de oferta, né, inteiramente para a esquerda. Olhinha. Então temos uma retração da curva de oferta. Se tivéssemos uma redução desses custos de produção, aí entra o segundo fator, né? Se houver uma inovação tecnológica, se as firmas conseguirem produzir a mesma quantidade utilizando menos fatores de produção, teremos uma expansão da curva de oferta. Então, ela vai se deslocar aqui para a direita. As inovações tecnológicas diminuem os custos das empresas. Então, expande a curva de oferta, ela se desloca inteiramente para a direita. Tá bom? Basicamente, a curva de oferta pode ser representada também através de equações. Podemos ter uma equação desse tipo. A quantidade ofertada é igual a 20 mais 2 vezes o preço. Observe que aqui nós temos uma relação direta, né? O preço está aumentando, a quantidade ofertada está aumentando também. Poderíamos representar essa mesma curva colocando P em evidência. Né? Colocando P em evidência, temos 2P é igual a Q menos 20, P é igual a Q sobre 2 menos 10. Então, em questões de concurso, né, a gente pode ter tanto a representação assim, o Q em evidência, quanto o preço também em evidência. As duas estariam corretas. Tá bom? Bom, gente, chegamos aqui então no nosso intervalo. Logo depois do intervalo, a gente vai aqui o equilíbrio de mercado, as mudanças que podem haver no ponto de equilíbrio e algumas questões também em que a gente vai precisar calcular o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Tá bom? Então, damos uma paradinha, voltamos já.